Ao sal da terra, eu vou perfumar. Mitakuye Oyasin. Os animais de poder são os animais da nossa natureza, mas conscientizados de forma simbólica em nós. De forma simples, então, os animais de poder é o ensinamento que os animais da natureza representam para nós, para a nossa consciência. Então, nós estudamos o seu habitat, o seu comportamento natural, biológico, e dessa forma nós vamos observando os símbolos ali contidos. Hoje nós vamos falar do coelho. Coelhinho assustado, abandone seus medos. Fugir não fará cessar a dor, nem derramará luz na escuridão. No xamanismo, o coelho representa o medo. Conta-se uma história onde uma vez um coelho era muito amigo de uma feiticeira. Um dia, caminhando juntos, o coelho sentiu sede e a feiticeira transformou uma folha em água. Ele simplesmente tomou a água e continuaram seguindo. Um tempo depois, o coelho sentiu fome e a feiticeira transformou uma pedra em comida. O coelho comeu e eles seguiram adiante. Então eles foram subindo uma montanha e no momento o coelho caiu e quase morreu. A feiticeira o ajudou curando seu corpo. Porém, ele ficou assustado. Estando assustado, ele pediu para que a feiticeira se afastasse dele e não se aproximasse nunca mais. Ela se sentiu um tanto ofendida e magoada, porque depois de tanta ajuda a ele, além dele nem sequer ter agradecido, ele ainda a mandava embora. Ele insistia em mandá-la ir embora e se afastava, até que ela, irritada, virou para ele e o amaldiçoou. Ela disse que ele e os seus descendentes passariam dali adiante a sempre gritar pelos seus medos. E então o coelho seguiu seu caminho e, de fato, sempre que ele sentia medo de algo, ele gritava por aquilo, chamando ainda mais a sua atenção. Quando ele sentia medo de uma águia que sobrevoava, ele gritava: "Águia, eu estou com medo de você, eu não estou aqui." Quando ele via uma raposa, ele sentia medo da raposa e dizia: "Raposa, estou me escondendo nessa toca, você não me encontrará." E dessa forma viveu o coelho e seus descendentes. Essa história pode parecer um tanto trágica, mas vamos observá-la com mais cuidado e tirar dela a sabedoria do medo. Nós sempre precisaremos levar em conta que todas as características humanas, todos os sentimentos, são inerentes também ao grande espírito. Se nós sentimos medo, algum propósito tem. Se nós sentimos alegria, algum propósito tem. Tudo deve ser incluído e compreendido pela nossa consciência. À medida que compreendemos, nós levamos luz. E por mais que o medo não deixe de ser medo, ele estará pelo menos iluminado e compreendido. O medo se apresenta a nós como uma criança. Imagine o medo como uma criança dentro de você, como você na sua versão criança, na sua versão mirim, que ainda não conhece o mundo. Então o medo representa inicialmente uma certa aversão ao desconhecido. E se nós sentimos medo de determinadas questões, é um sinal de autoproteção. É o nosso instinto de sobrevivência. Então o medo nos ensina a não dar passos sem que a gente tenha pelo menos um pouco de cuidado. Caso contrário, a gente experimentaria pular do segundo andar para ver o que acontece. Então o medo, como a nossa criança interna, ele pode ser visto como uma certa inocência também. Nós vamos mudar de cidade, nós não conhecemos, nós sentimos medo. Nós vamos falar em público e é algo que nunca foi feito antes, o medo pode se manifestar. Então, de alguma forma, ele é o nosso instinto de preservação. Ele deve ser considerado também. Caso contrário, a gente mergulha em coisas que a gente não terá forças para lidar. Então o medo pode ser um certo guia para poder a gente compreender a nossa força pessoal. Você acha que dá conta de fazer determinadas coisas? Algumas delas sim, algumas delas não. Se você tem vontade de realizar algumas coisas, mas sente medo,
se fortaleça para que você consiga realizar tais coisas sem o medo. E mesmo que o medo permaneça, você precisa dar um passo e mostrar a ele que nem tudo será perdido quando você se arrisca em direção ao desconhecido. Então o medo nos traz a sabedoria da proteção de alguma forma. Claro que tudo deve ser equilibrado, caso contrário a gente apenas se paralisa, assim como o coelho se paralisa diante de alguma ameaça. Ele simplesmente se coloca imóvel. É dito que um guerreiro que não sente medo é um tanto louco. De fato. Nas cenas que nós vemos em filmes e séries, aquele que bate no peito e que vai enfrentar tudo e a todos, geralmente é o primeiro que tem o pescoço cortado. Então, de alguma forma, quando vamos enfrentar determinadas batalhas, o medo, mais uma vez, nos protege. Porém, ele deve ser considerado com cautela para que ele não se sobressaia diante de outras características e necessidades nossas. O coelho também, como animal de poder, está associado à nossa timidez. Mais uma vez, por que nós ficamos tímidos diante de algumas situações? Por que o nosso rosto se enrubesce? Por que ficamos vermelhos? Diante de situações desconhecidas, diante de situações desconfortáveis, diante de situações que nós não temos o convívio com elas, que nós não temos o contato diário. Então nós nos retraímos. Mais uma vez é um sinal de autoproteção, mas que precisa ser visto com cuidado e elaborado à medida que você se fortalece. Aos poucos você vai se destravando. Além do mais, o coelho também representa a ansiedade. Até aqui você me diria que o coelho então representa apenas características negativas. Eu poderia dizer que todas as características vêm do grande espírito. Então, algum sinal, algum motivo, algum símbolo, elas representam a nós. A ansiedade geralmente é quando nós estamos com um excesso de futuro na nossa mente. Tem algo por acontecer, nós já ficamos elaborando aquilo na nossa mente até que aconteça. E geralmente quando acontece, não acontece exatamente como a gente passou horas elaborando. Isso nos ensina que a ansiedade, a mente, ela pode até servir inicialmente para o nosso preparo, mas que no fim das contas a ação valerá muito mais. E para você agir, você precisa de alguma forma estabelecer um contato e um diálogo interno com o seu medo. Está com medo? Às vezes precisará ir com medo mesmo. E quando você der o primeiro passo em direção àquilo que você tinha medo, você vai ver que muitas vezes nem vai doer tanto. Para não dizer que o coelho está associado apenas a características aparentemente negativas, ele está extremamente vinculado também à fertilidade. Outra coisa, o coelho também pode ser associado com uma lebre. A diferença é que a lebre é um pouco mais alongada. Ela tem um pouco mais de agilidade. Mas os dois apresentam as mesmas características como animal de poder. Então o coelho está intrinsecamente relacionado à fertilidade devido à sua grande reprodução durante o ano. Ele consegue gerar vários filhotes no mesmo ano. E a fertilidade pode ser vista como um símbolo de grande criatividade, de abundância, de prosperidade. O coelho também pode ser relacionado à nossa sorte, à nossa boa sorte. Quando nós falamos de fertilidade, é um sinal de que existe uma reprodução, de que existe a capacidade de criar mais e mais e mais. E quando a gente cria mais e mais e mais, a gente pode ter acesso mais facilmente à felicidade. Nós estaremos em ação, em movimento. E à medida que a gente entra em movimento, a gente vai de alguma forma reformulando o nosso medo, onde inicialmente era paralisante e depois ele se torna apenas um aliado que estará te indicando alguns perigos que podem aparecer no seu caminho. Devido a toda essa fertilidade que ele nos traz como símbolo, ele está relacionado àquilo que é próspero, ele está relacionado àquilo que flui muito bem. Então, quando nós estamos em falta com o coelho, como animal de poder, a gente pode encontrar algumas características um tanto distorcidas. Um exemplo delas: ou você está com um medo extremamente excessivo, te paralisando para tudo que você deseja criar, ou você está com um medo completamente distante da sua consciência, onde você sempre entra em enrascadas, em situações que você acaba se dando mal porque você não ouviu
aquele instinto de proteção que te avisou para você não seguir naquela direção. Então a falta do coelho pode representar também a imprudência. Você encara sem elaborar se isso seria bom ou não para você. E se o coelho representa fertilidade, então nós poderemos estar num período de infertilidade. Infertilidade voltada para a nossa criatividade. Até que ponto você consegue se colocar no mundo e sentir feliz com o que você está criando? Até que ponto você se sente fértil o suficiente para poder buscar a sua própria alegria? E como símbolo de sorte, a falta do coelho pode representar o azar. E o azar pode estar conectado à falta de atenção aos nossos movimentos. Se nós não tememos nada, absolutamente nada, nós tropeçaremos algumas vezes em algumas pedras, cairemos em alguns buracos, nada muito grave às vezes, mas ainda assim um pouco mais de atenção é sempre bem-vinda. Então, o coelho nos ensina que a respeito dos seus medos, você deve cuidar e olhar para eles, não ignorá-los, porque senão eles se agigantam dentro de você. Mas também você não precisa sair gritando que está com medo disso, com medo daquilo, que não tem coragem disso, que não tem coragem daquilo, porque é uma questão de autorrespeito também. Se você está com medo, respeite isso. Mas se você quer realizar essa vontade, se fortaleça para tal. Caso contrário, você ficará paralisado ou gritando para todos os lados que você está com medo da raposa, da águia, do urso, do búfalo, do lobo. Tudo bem, respeita isso e segue o seu ritmo. De vez em quando você entra na sua toca e fica ali o tempo que for suficiente. Não há nada de errado nisso. No mais, abrace a sorte que o coelho te traz.